O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente, chamemos um hino. Cinco, dois, hino 52.
Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos outro hino. Vamos cantar o hino 377. Hino 377. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos um hino para oração. 5:5. Vamos louvar ao Senhor com cântico 55.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem, queridos irmãos e irmãs, neste momento nós iremos aos pés do Senhor em oração, apresentar todos os nossos pedidos, confessar ao Senhor as nossas faltas, entregar nas mãos do Senhor os caminhos das nossas vidas, da nossa família, todo onde estiver o nosso coração nesse momento. Convidamos a toda a querida Irmandade, seja os irmãos que estão na congregação, como os nossos irmãos que nos acompanham pela internet nesse momento. Nós convidamos a todos que você possa parar o tempo da aflição e ligar o tempo da confiança. Pelo menos no tempo que você estiver de joelhos prostrados, apresente ao Senhor com confiança os pedidos que você tem feito a Deus, aqueles pedidos que às vezes ninguém sabe, que é só você e o seu travesseiro, os teus medos. Confie, entregue no Deus que fez os céus e a terra. Gostaria de convidar o irmão William. O irmão pode fazer oração por nós, irmão? O servo de Deus, o irmão William, ancião em Itapevi, virá à frente e orar pela igreja. Quem aqui entrou na congregação, querida Irmandade, nesta noite, pediu que fosse anotado pedidos por enfermidade, por tribulações, por causas, por viagens, por acidentados, famílias, testemunhados também. Também, queridos irmãos, a nossa Irmandade na internet tem feito diversos pedidos, tem através dos grupos de comunicação da igreja, do WhatsApp, através dos pedidos que chegam aos nossos conhecimentos. Na internet tem a nossa irmã Ana Maria, que por esses dias pediu oração pelo Oswaldo Dutra, que está com câncer na próstata. Também a irmã Sônia Barreto, essa serva de Deus, pediu por diversos pedidos, enfermidades, aflições. O irmão Edivaldo Rufino, que pede por enfermidade. A irmã Ana Maria, que pede pelo seu esposo, Miguel, que está esperando a aposentadoria. São pessoas que podem ser anônima para a nossa Irmandade local, mas são nossos irmãos que têm a mesma comunhão conosco nos cultos online. Pode ser que nós nunca os encontremos, mas nós vamos pedir, e o Senhor é poderoso para fazer uma obra na vida de cada um. Também vamos pedir, irmãos, pela família do irmão Carlos Alberto Leite, servo de Deus, sargento da Polícia Militar, se aposentou há alguns anos, trabalhou junto na empresa que nós trabalhamos, trabalhou junto com o irmão Rodrigo também, nós fizemos várias missões juntos. O servo de Deus se acometeu da Covid-19, passou muito mal e veio entrar em óbito. O Senhor o recolheu no começo dessa semana. E a família, sua esposa, a irmã Vera, seus filhos, o Gustavo, o Hugo, toda essa querida família de servos de Deus, pedem a oração da igreja para que o Senhor console os corações. O servo de Deus, irmão Leite, descansou no Senhor, espera pelo dia que o Senhor virá buscar a igreja, e nós vamos orar não mais pelo irmão Leite, iremos orar pela família para que o Senhor console os corações também. Iremos orar, irmãos, pelo irmão Matias, esposo da irmã Diná, que não tem passado bem de saúde nos últimos dias, pelo senhor Paulo Pim, tratamento de rins, pelo Diego, irmão do irmão Rodrigo, pela irmã Maria Braga, pela irmã Valéria e pela irmã Juliana, que hoje está congregando junto de nós também. O Senhor tem feito obra na vida dela e temos certeza que em poucos dias o nome de Deus será glorificado. O servo de Deus vem à frente. Juntos em comunhão. Parece muito pedido, mas é muita vitória que o Senhor dará no meio de nós. Em comunhão, igreja, busquemos a face de Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Precisa ver isso tudo? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Eterno. Senhor, nosso Deus, eterno Pai que estás no céu, nós estamos na tua presença de joelhos prostrados, Senhor, em atos de humilhação, rendimentos de graças pelas nossas vidas, pelas nossas almas e por ter nos dado o direito de ainda estar na tua presença, chamados filhos teus. Senhor, nesse momento nós vamos te apresentar todos os pedidos de oração por enfermidade, causa, tribulação, viagem,
Toma, Senhor, se pedem, Senhor, é porque confiam na Tua presença, na Tua palavra, no Teu poder. Eles confiam na Sua providência, Senhor, e nós também confiamos, por isso estamos de joelho. Senhor, nós estamos em momentos difíceis, muita guerra, muita luta, mas Tu é maior, Tu é grande, Tu é misericórdia. Senhor, usa de misericórdia para conosco, para com o Teu povo. Senhor, tenha multidão, Senhor, multidão de caridade. Toma nós na Tua mão. Senhor, não nos deixe, não nos desampare, nós não sabemos fazer a Tua vontade. Senhor, aleluia. Nos perdoa por envergonhar o Teu Evangelho, Senhor. Nos perdoa por ser tão fracos e pequenos, mas Tu é forte, Tu é grande e Tu pode sim nos moldar, nos aperfeiçoar para entrar na Tua glória. Senhor, nós não sabemos como Te pedir, mas Tu sabe como ouvir o intento do nosso coração. Senhor, aleluia. Neste momento vamos Te pedir numa só fé, numa só comunhão. Toma nas Tuas mãos todos os pedidos, cada um que está aqui, manda do céu, Senhor, a Tua palavra, qual venha descobrir no desejo mais oculto dos nossos corações. Senhor, tudo nós Te pedimos e Te agradecemos, não só hoje, mas em nome de Cristo Jesus, que vive para sempre. Amém. Aleluia. 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 Glória ao nome do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem se sente, queridos irmãos, chamemos mais um hino. 174, hino 174.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem, queridos irmãos, querida Irmandade, nos cultos que nós temos realizado nesta congregação, principalmente às quartas-feiras, não temos liberdade de testemunhos em virtude do tempo reduzido do culto, que nós temos que terminar o culto até às 9 horas. Mas há entre nós algum irmão, alguma irmã que precisa agradecer ao Senhor, que precisa ser hoje. Estão todos em paz? Então sigamos com o culto, amados irmãos. Os anúncios que temos a fazer é dos cultos que nós temos nesta congregação. Hoje, quarta-feira, 20 horas. Sábados, 10 horas da manhã, culto só com as irmãs. Domingo, 10 da manhã e 18h30. Também às terças-feiras, 14 horas. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que nos acompanham todos os dias, às 14, às 20 horas, com exceção do sábado, que tem também culto às 10, e do domingo, que é 10, 14 e 18h30. Nós temos, além dos cultos presenciais nessa congregação, culto presencial em diversas outras casas de orações. Quem está nos assistindo pode entrar em contato através do nosso número de WhatsApp, que irá ser instruído à igreja mais próxima da tua casa. Também o irmão que presidiu a oração há pouco, irmão William, ancião em Itapevi, uma excelente irmandade, uma querida irmandade, que ali está congregado bem no centro da cidade, ao lado do Ita Shopping, né, irmão William? Antes do posto de saúde. Os cultos são às terças-feiras, 20 horas, e aos domingos, 10 horas da manhã. Quem tem filhos jovens, convidado a congregar no domingo, 10 horas da manhã, que após o santo serviço de culto é servido o almoço, não é isso, irmão William? E depois tem uma reunião que fica o tempo que você quiser ficar lá, tem instrução, tem brincadeira, tem aula de música, tem aula bíblica, aula de oração para os jovens. E o Senhor muito tem abençoado aquela irmandade também. Temos culto em outras igrejas, como na Vila Carrão, às quartas-feiras e sábado, 19h30, e no Lago 13, em Santo Amaro, quarta, 10 e 15 horas, e domingo, 8 e 10 da manhã. No próximo domingo, haverá, além do culto às 10 e 18h30, ensaio musical nesta congregação. Tá certo, irmão? Às 16 horas, todos aqueles irmãos, irmãs que tocam algum instrumento de sopro, metal, de corda, é convidado a participar do ensaio, tá certo? Escaleta, flauta, o instrumento que tiver, venha. Não é para mostrar se você sabe ou não sabe, não é para ser julgado de que igreja você veio, mas é para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade também com os nossos instrumentos. Não nos esqueçamos da mesa do amor, irmãos, em doar alimentos não perecíveis, roupa. Os dias são difíceis, o Brasil está atravessando uma grande crise, não sabemos quando, ao certo, estaremos com a atividade econômica retomada. Quem tem emprego perdeu o poder de consumo por causa da inflação, e nossa irmandade menos favorecida precisa da nossa ajuda, do despertamento da querida irmandade também, seja aqui em Alphaville, seja em qualquer outra congregação. Os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, se você pode doar alguma coisa, não precisa ser para a CCA. Vá na igreja mais próxima da tua casa, independente de que igreja seja, e faça a sua doação. Procure uma ONG, mas contribua, compartilhe com os menos favorecidos o que o Senhor tem abençoado na tua vida. Mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Tudo em paz? Domingo, no culto de domingo haverá a unção da Irmandade, nos 2 horários, e também na próxima terça-feira, para nos prepararmos para o Santo Serviço de Santa Ceia, que acontecerá no 2º domingo de julho. Não havendo mais anúncios,
Quem se sente, chamemos um hino para a palavra. 170, hino 170. Glória a Deus, glória ao Senhor. Fiquemos nessa comunhão, irmãos, aguardando a palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, queridos irmãos, no Evangelho segundo nos relata João. Evangelho segundo João, no capítulo 19.
Evangelho segundo João, no capítulo 19, iremos iniciar a leitura no verso 25. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, querida Irmandade, ouvintes da Palavra de Deus na igreja, através da internet, está mais uma vez entre nós, irmãos, a orientação e os mistérios do Senhor para a nossa vida. O Senhor nos traz a lembrança nessa noite, essa passagem muito conhecida, que são os últimos momentos de Jesus, o Cristo, entre nós como homem, sofrendo a aflição, a dor da morte, sofrendo, irmãos, como humano, sofrendo dores terríveis, não somente da crucificação, mas de todo o martírio, da via dolorosa com que ele passou, a qual está relatada em todos os evangelhos, aonde ele foi por um caminho que já estava predestinado, onde ele haveria de se entregar para que tivéssemos nós, depois de tantos milhares de anos, de tantas centenas de anos, direito à salvação das nossas almas. O mistério da vida de Cristo desperta o interesse, desperta a curiosidade em muitas religiões, em muitas autoridades eclesiásticas, mas ela é relatada também pelos próprios judeus, tanto a existência, quanto a crucificação, quanto o Cristo ressuscitado, é registrado também nos anais da história daqueles que não professam a fé em Jesus Cristo. Para deixar claro para quem ouve essa palavra que não há tempo perdido, que não há história mal contada, que não há má interpretação de alguma coisa que tenha acontecido na história. O que existe, o que existiu e o que está entre nós até os dias de hoje é a vida de Cristo Jesus ressuscitado através do Espírito Santo que foi dispensado sobre nós. Queridos irmãos, querida Irmandade, e o Senhor Jesus, amados, assim como todos os relatos na Bíblia, ele sempre teve exemplo, ele sempre deixou sinal, ele escolheu como deveria ser narrada a história, nos tempos, as festividades, as celebrações, nada está fora do contexto, porque o Senhor, sendo Deus, ele é perfeito. E então ele sempre fez com que deixou registrado para que nós não tivéssemos dúvida de como deveríamos nos portar na presença dele. É assim, irmãos, a respeito do batismo, a celebração do arrependimento, ao todo homem que crê em Jesus, todo homem que crê que ele foi o Cristo
que veio ao mundo como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, que ele morreu para que fosse nós, todos os nossos perdoado todos os nossos pecados, para que pudéssemos ter direito à herança eterna, à vida eterna. Ele deixou para nós um exemplo que era feito através de João, o Batista, não o evangelista, mas o Batista, aquele que anunciava o arrependimento de pecados através do batismo, celebrando assim quando os judeus saíram do Egito como cativos, como escravos, e passaram pelas águas em seco, simbolizando aquela travessia que a pessoa deixou de ser escrava para ser livre. Assim era representado o batismo naquele tempo, e o Senhor Jesus deixou esse exemplo para todos nós. Também foi assim, irmãos, a celebração da Santa Ceia, que o Senhor o fez num dia de festa, num dia de celebração de Páscoa, num dia que celebravam os judeus quando passou o espírito da morte pelos judeus cativos, ainda no Egito também, e o anjo do Senhor passou na casa dos judeus e falou que eles deixassem espalhado nos umbrais da porta das casas, o sangue de um cordeiro inocente. E onde tivesse espargido o sangue do cordeiro inocente, o anjo da morte passaria para matar todo o primogênito, mas onde tivesse o sangue, não haveria morte. E Cristo, valendo-se desta festividade, desta celebração, deixou o exemplo para nós, amados irmãos, de que nós haveríamos de celebrar que Ele era o Cordeiro e Ele derramaria o sangue dele para que nós tivéssemos direito à salvação. Também o Senhor, irmãos, ressuscitado, deixou exemplo aos discípulos que Ele iria aos céus, mas o Espírito Santo de Deus haveria de ser derramado sobre todo homem, mas que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que o Espírito Santo do Senhor fosse derramado sobre eles. E o Espírito Santo, irmãos, que é gentil, que é delicado, que ele é pronto e ele é perfeito, foi derramado sobre aqueles homens, aqueles discípulos, num dia da festa do Pentecostes, que é a festa do derramamento, que é a festa da celebração da abundância, onde não havia o Espírito Santo, houve o derramamento com abundância sobre aqueles homens, e na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, por que nós falamos isso, irmãos? Para lembrar a querida Irmandade que está presente, para lembrar os nossos irmãos que estão na internet, que quando o Senhor marca um dia para uma vitória, para uma exaltação, está marcado. E quando o Senhor entregou o Espírito dele, ele concluiu a missão dele, em que ele falou que estava tudo consumado. Em outras versões de Bíblia, há a expressão do tetelestai, que é tão famosa, que fala: está quitado, está pago, não há mais dívida para os pecadores. O Senhor entregou a carta de quitação, celebrando com isso, com essa expressão, a nossa condição de sermos chamados filhos e filhas do Altíssimo. O Senhor marcou aquele dia, marcou aquela forma de se entregar, porque Ele quis que fosse daquela maneira. O Cristo no homem quis e sabia que deveria ser daquele jeito, mesmo sofrendo aflição como um humano, mas Ele não abdicou da missão que Ele tinha. Irmãos, o que o Senhor quer com você nessa noite? O que nós queremos do Senhor nessa noite? Cada um de nós carregamos as nossas aflições, carregamos as nossas petições, os nossos medos, os nossos erros recorrentes, carregamos as nossas limitações. Uns vêm na primeira vez na igreja, outros vêm todo dia na igreja ou em outra igreja, mas entra na igreja, já entra pedindo perdão, pedindo misericórdia pelos erros cometidos, pedindo misericórdia para que o Senhor se apresente na vida de cada um. Não é verdade? Hoje o Senhor nos lembrou essa passagem, hoje o Senhor nos lembrou que Ele é Deus que marca para marcar o dia
da tua libertação. Hoje o Senhor marcou um encontro com essa igreja. Hoje o Senhor marcou uma forma especial. Irmãos, o Senhor tem condição de tornar especial até o fim da tua prova. Lembremos, irmãos, que o Senhor já se manifestou poderosamente no meio de nós. O Senhor tem feito obra no meio dessa querida irmandade. E o Senhor, por vezes, passa numa noite, passa durante o dia, num encontro, num abraço. Mas hoje o Senhor quis que fosse dessa maneira. Hoje o Senhor veio para encontrar com a tua alma e te dar a tua libertação. Não sei onde está o pedido da igreja, não sei onde está a tua aflição, mas volta para a tua casa celebrando a vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela chega no dia marcado, como nós relatamos aqui. Fica gravado. Tem o caso, irmãos. Uma vez, o meu cunhado, quando a minha sobrinha estava com câncer, ele foi congregar em determinada igreja e o irmão que presidia parou no meio da exortação da palavra e profetizou para a igreja, não para ele. Profetizou: tantos meses, anota, é o dia da tua libertação. Ele abriu o celular, estava muito provado, não estava prestando atenção no culto, mas pegou aquela mensagem porque ele tinha aflição de morte. Estava lutando pela vida da filha de 6 anos. Ele pegou e colocou no calendário dele o tempo que aquele irmão tinha falado na palavra. Esqueceu, porque saiu da igreja, a perturbação, a aflição já toma o coração de novo. E passaram-se os tempos, irmãos, até que eles estavam dentro do hospital, um dia, após a Júlia ter feito o transplante de medula, e eles tinham que aplicar um remédio, irmãos, que foi uma luta para importar dos Estados Unidos. Acho que dos Estados Unidos importou via medida judicial, que é um remédio, uma medicação muito cara. E eles tinham que aplicar diversas doses na Júlia. Deu problema na visão dela, porque o remédio é muito forte. E eles estavam no hospital num dia, creio que num domingo. O médico veio e pediu perdão para eles, porque tinha esquecido a medicação fora da geladeira. E aquele medicação não podia ficar fora da geladeira. E ficou aquela correria no hospital, medicamento importado, centenas de milhares de reais, tudo via medida judicial, não tinha como pedir outro remédio. E nisso, o telefone dele despertou um alarme. Ele foi olhar, estava lá marcado o dia da libertação da criança. O dia da libertação que ele tinha recebido na igreja. Ele olhou, lembrou do que tinha acontecido meses antes, aquele tumulto da junta médica. Ele ficou em paz, não brigou, pensou com ele: é Deus que está operando aqui. A partir daquele dia, ela não precisou mais tomar nenhum medicamento. Aquele dia, meses antes, o Cristo marcou o dia da exaltação dela. Porque é assim que o Senhor faz. O meu sogro, irmãos, está aqui, eu não vivi, mas a minha cunhada está presente, ela pode testificar isso. Passou por um tempo de muita provação. Passou por um tempo em que as coisas faltavam na casa dele, que ele estava tudo acabado. Mas ele, no dia de aflição, ele buscou a palavra e o Senhor marcou que iria fechar o saco que estava furado. E assim como veio a palavra, o Senhor se manifestou e cumpriu a profecia e cumpriu a palavra. Teve um dia, irmãos, meu pai, muito provado financeiramente, não tinha dinheiro para colocar bateria no Fusca que ele tinha, que ele usava para vender terreno na estação. Deixava sempre o carro numa ribanceira para que ele pudesse pegar no tranco. Foram congregar em determinada igreja e um irmão que tem o dom de doutrina, só prega doutrina.
subiu com a palavra, o Senhor deu a palavra a ele, e o Senhor mandou na palavra: olha, você entrou aqui e você não tem nada, mas o Senhor vai te trocar o teu carro, vai trocar a tua casa, vai trocar os teus móveis, vai trocar a tua roupa, vai trocar o teu ministério e vai te exaltar. Ele saiu com a minha mãe da congregação, eram jovens ainda, e minha mãe falou assim: nossa, se pelo menos a parte da dívida pegasse na gente dessa palavra, já daria glória a Deus. Irmãos, a palavra se cumpriu por inteiro na vida deles. Um dia, estava atendendo um culto em Itapevi, a ordenação do irmão William. O Senhor deu uma palavra, irmãos, uma palavra difícil de pregar, uma palavra que eu pregando, eu comecei a contender com o Senhor: Senhor, por que desse jeito? E a palavra foi indo por um caminho que se eu pudesse escolher, não era aquele caminho. Terminada a celebração da ordenação, a mãe do irmão William veio testemunhar e ela contou um testemunho, que quando ela era criança, era menininha e ela muito provada, um irmão pregou essa palavra e profetizou que ela veria os filhos dela na congregação. O Senhor cumpriu a profecia. Por que esses testemunhos? Não importa o tamanho da tua prova, olha no teu calendário. Está vencendo a metade desse ano, não está vencendo a metade da tua prova. Hoje o Senhor encerra a prova de alguém nessa igreja. Receba a confirmação do Espírito Santo na tua vida. Amanhã você acorda para um novo tempo debaixo da graça. Irmãos, exemplos de exaltação temos, mas nenhum é igual do que a prova que nós estamos passando. Porque nós estamos passando. E tudo que você está sofrendo é maior do que aquilo que você já passou. Mas a palavra, o Senhor nos instrui por essa palavra, receba ela como vinda dos céus. Eu não sei qual a necessidade da igreja, a nossa irmandade que está através da internet, a palavra do Senhor hoje veio, lembrando que o Senhor escolheu um tempo para consumar todo o pecado que havia no mundo e derramar sobre nós a esperança da vida eterna. E hoje o Senhor escolheu esse dia para encerrar o tempo da tua provação. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer por nós? Juntos em comunhão, queridos irmãos, agradeçamos a Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Amado Deus, nosso Pai que habitas nos céus, ajoelhamo-nos diante da Tua presença nessa quarta-feira de bastante frio, para agradecer ao Senhor porque moveste os nossos pés até a Tua casa e o nosso coração se alegra diante da Tua presença, como o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Nosso coração se alegra de estar diante de Ti e ainda mais recebendo uma notícia dessa, Senhor, da boca de Deus. A palavra que é viva, que é fiel, que é verdade, veio anunciando o fim de um ciclo de sofrimento, de prova, de guerra, de enfermidade. Ah, Senhor, quem dera o Teu povo cresce de coração nessa palavra, porque está chovendo tanta cura, tanta libertação, tanta coisa maravilhosa das mãos de Deus. Abre o nosso coração, Senhor. Alamaia. Abre o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, para tomar posse da Tua palavra e sair daqui, Senhor, abençoado, sair daqui curado, sair daqui liberto pelo poder que há no sangue de Jesus, nosso Senhor. Confirma agora essa Tua palavra com a virtude do Teu Espírito Santo no nosso coração.
Sandarissa lia cantala manasuria lamaia. Enche esse lugar da tua glória, Senhor. Enche a nossa vida da tua presença. Quando Davi saía para a guerra e voltava vitorioso, Senhor. E a comitiva vinha trazendo a bandeira de Israel. As mulheres faziam fila na entrada da cidade para cantar. Ó Deus maravilhoso, abre a boca dessa congregação para cantar. Não foi o irmão N, não foi ninguém, foi a boca de Deus que anunciou que é vitória. Glória a Deus nas alturas. É vitória sobre o desemprego, é vitória sobre o câncer, é vitória sobre a Covid, é vitória sobre a guerra no casamento, é vitória sobre a guerra na empresa. Visita agora o teu povo. É vitória, igreja. É vitória, Senhor. Parece que nós estamos ouvindo uma anedota qualquer, mas é a boca de Deus prometendo. E quando Deus fala, nós cremos, porque Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. Saia daqui, irmão e irmã, com a bandeira da tua exaltação, no nome de Jesus. Guarda a tua palavra. E amanhã, Senhor, quando o astuto, mentiroso do nosso adversário vier soprar no nosso ouvido alguma coisa estranha, nós possamos crer, foi a palavra. Eu estou na palavra. Alamaia, Igreja de Deus, o Senhor está mostrando aqui portões sendo abertos na nossa vida. Toma posse do nome do Senhor Jesus. Tem uma unção muito grande nesse altar por causa dessa palavra. Alamaia. Glória, 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 glória. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Neemias foi edificar os muros da cidade com uma carta assinada pelo rei Artaxerxes. Você está saindo daqui com uma promessa garantida do rei da glória. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? Senhor prometendo vitória para a sua igreja. Senhor eterno, até a noite de sono vai ser mais gostosa. Nós estamos descansando no Senhor. Às vezes, ó Deus, alguém vem com um médico que te diz, olha, fica tranquilo, isso não é nada. Outro vem e te diz, não, fica tranquilo, a vaga do emprego está garantida. A gente deita, dorme feliz. Como será que vai ser nosso sono hoje com essa palavra, igreja? Como vai ser, povo de Deus? Nós estamos felizes no Senhor, porque a palavra prometeu, e nós vamos nos preparar, de domingo para diante, já vai começar a brotar testemunho, um atrás do outro, e o teu povo glorificando o teu nome. Nós estamos com saudade, Senhor, de ter dia aqui no Alphaville e de dizer para a Irmandade, olha, terminando esse irmão, essa irmã está encerrada a liberdade, não tem mais tempo. Enche o teu povo de fé, derrama a tua glória nos corações, haverá uma explosão de milagre nesse lugar, Senhor. Bendito seja o teu nome. A unção está diferente, porque ela não vem do homem, ela vem do Senhor. Assim, ó Deus, abençoa as ofertas e as coletas. E a Irmandade que está lá do outro lado, longe na televisão assistindo, está sendo tocada por esta santa palavra também. Tudo isso nós te pedimos e damos gratidão a Deus, no nome de Jesus Cristo, bendito na sua glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Alamanasia andalama. Kitarusa de andalamanasala. Glória, Senhor, enche mesmo o teu povo de glória, enche a tua igreja, é tempo de vitória, é tempo de cantar, glória, glória a Deus das alturas, aleluia. O próprio Isaías disse lá no capítulo 54, canta alegremente, ó estéril, canta alegremente, igreja, canta no nome de Jesus, canta, canta, é o Senhor que está te dando vitória. Ida yamuya salima cantai alama, se anda lama na suria lamana. Glória a Jesus, santo.
Reba salamada da zaya. Raba salada da. Yada salaya. Salada sarita salamana. Aleluia, Siriada Iala. Enche mesmo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aliança eterna, Jesus. Glória a Deus Deus. seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Criador. Glória a Deus. Bem, queridos irmãos, irmãs, este é o momento, conforme apresentado pelo servo de Deus, para nós fazermos as nossas ofertas, apresentarmos ao Senhor o nosso dízimo, a nossa coleta. Na frente do teu banco há um envelope que você pode colocar aí a sua oferta. Se você precisa se valer de máquina de cartão de crédito ou débito, basta se dirigir à portaria, que os nossos irmãos estão prontos para atender a cada um de nós. Mas queríamos reforçar, irmãos, o convite para que nós nos esforcemos também nas ofertas. O fruto do amor da Irmandade volta em benefício à própria igreja, seja na manutenção dos templos, seja na ajuda de outras igrejas que sejam menos favorecidas que nós, que estejam precisando de uma ajuda, e também no atendimento dos pobres, dos necessitados. Então, se o Senhor te abençoou, compartilhe com pouco ou com muito daquilo que o Senhor tem te abençoado, e em tudo o Senhor será glorificado na tua boca, e em tudo o Senhor se lembrará no dia da tua aflição também. Algum irmão precisa passar máquina de cartão? Estão todos em paz? Então vamos agradecer as ofertas, irmãos. Bondoso Deus, Criador dos céus, da terra, a Ti elevamos, Senhor, mais uma vez a nossa voz em oração para Te agradecer pelo fruto do amor dessa igreja, pelo fruto do amor de cada irmã, de cada irmão, que não olhando, Senhor, as próprias condições, mas tem colocado, Senhor eterno, um pouco da fruto da benção que Tu tem dado na vida de cada um, na Tua obra. Senhor, quem ofertou, abençoa, quem não pôde ofertar, ou que não teve condição, não teve força, abençoa da mesma maneira, pelo amor do Teu santo nome, para que em todos os nossos caminhos o Teu poder seja reconhecido por nós, que Tu entra, a miséria tem que ir embora, Senhor. Graças Te damos por tudo, abençoa, Senhor, onde for usado o fruto do amor dessa igreja, que onde entrar o atendimento, que se entre também, Senhor eterno, a alegria, a paz, a união, o dom da prosperidade, o dom, Senhor eterno, de poder criar caminhos para a subsistência, para que em tudo o Teu nome seja glorificado por nós. Isso tudo pedimos, por Cristo Jesus te agradecemos, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo os envelopes. Quem se sente, chamemos um hino de agradecimento. Glória a Deus. 290, hino 290.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Há entre nós algum irmão ou irmã, alguém que veio pela primeira vez na igreja? Seja muito bem-vinda. Como que você teve conhecimento da igreja? Seja muito bem-vindo. Se você não gostou de alguma coisa, a culpa é do Rodrigo, que fez a última oração, tá? Tá bom? O Alessandro também é a primeira vez que veio aqui. Seja muito bem-vindo. Se não gostou de alguma coisa, volta que a gente vai tentar melhorar. Vocês também? Irmãos, quando nós estamos para alcançar uma benção, uma libertação, é normal que o Senhor fale, se manifeste, se apresente no meio de nós, mas enquanto você não abraça, enquanto você não apalpa, parece que a perturbação aumenta, ela dobra de tamanho. É assim, é o final da jornada, é o final de uma maratona. Um atleta, quando ele está chegando, ele já não aguenta mais, ele tem que se esforçar. O convite que nós fazemos, quando você for dormir, que conforme Deus deu ao servo de Deus, será um sono tranquilo, mas apresente a Deus a tua necessidade, apresente a Deus o que você ouviu e convide o Espírito Santo para cumprir essa palavra ainda hoje na tua vida. Convide o Espírito Santo, se abra a Deus, fala: Senhor, cumpra, eu creio, cumpra a tua palavra em mim. O Senhor vai te surpreender, irmãos. Haverá testemunhos de obras, prodígios e maravilha no meio de nós. Recebamos todos, queridos irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.